Vamos falar de educação. Eu vou conversar agora com o professor Paulo Teixeira, que é um educador de primeira. Bom dia, professor Paulo. Bom dia, meu amigo Fernando Sérgio e a todos os ouvintes da Super Madrugada Tupi. Pois é, meu caro Paulo, é verdade que numa recente pesquisa internacional deu que o Brasil está muito mal colocado a nível educacional? Sim, Fernando Sérgio. De acordo com essa pesquisa, o Brasil ocupa aí a antepenúltima posição em ranking internacional de educação. Foram analisados 40 países e o Brasil, lamentavelmente, ficou na 38ª posição. Os primeiros países foram Coreia do Sul, Japão, Singapura, Hong Kong e a Finlândia. E nessa análise, feita por duas instituições, foram comparados resultados de provas de matemática, ciências e leitura, e também índices como taxa de alfabetização e aprovação escolar. Fernando Sérgio, o indicador do ranking é composto a partir de duas variáveis para essa pesquisa: a capacidade cognitiva, que é aquele processo de conhecimento que envolve atenção, memória, raciocínio, foram feitos com testes internacionais, e também o sucesso escolar, ou seja, índice de alfabetização e aprovação escolar dos alunos desses países. Governos de todo o mundo estão sofrendo pressão para melhorar a aprendizagem, isso aí é notório. E o relatório que foi divulgado ressaltou que é imprescindível a qualidade na formação básica do aluno. E justamente é essa deficiência que tem causado todo um transtorno no decorrer da educação dos nossos alunos, levando inclusive os países, como o Brasil, por exemplo, nessa lamentável posição, a sofrer nesse ranking internacional de educação. O Brasil, ainda de acordo com esse relatório, piorou muito nas duas variáveis, tanto na capacidade cognitiva, que teve uma queda, como também no sucesso escolar. Agora, Fernando, não é possível determinar ao certo se a piora no indicador do Brasil se deve a uma queda no desempenho dos alunos ou se houve uma melhora na média mundial. É bom ressaltar que foram analisados 40 países e então o Instituto, eles colocaram no topo dessa lista os países que estão em melhores condições educacionais. E justamente aqueles países que são mais desenvolvidos, que mostram que a qualificação é fundamental, a qualificação do aluno, para ver o desenvolvimento futuro do país, né, professor? Sim, é isso mesmo. Então, o que aconteceu? Os demais países foram analisados tomando como parâmetro justamente esses países, que eu já citei anteriormente: Coreia do Sul, Japão, Singapura. E os países que não estão conseguindo investir numa política de educação, eles estão cada vez mais se afundando, e os dados mostram que uma ineficiência dos investimentos em educação estão levando justamente o país a esse fracasso. E o pior, recentemente a própria Unesco apontou o Brasil, numa análise aí de 150 países, como o país que está em 8º lugar com o maior número de analfabetos adultos. O maior número de analfabetos adultos. Isso aí é uma vergonha para o nosso país. Claro. Inclusive, os dados da Unesco já haviam sido confirmados pelo IBGE em 2012, que naquele ano mostrou que adolescentes acima de 15 anos são analfabetos, inclusive os adultos, uma estimativa de 8,7% de analfabetos no país, chegando a mais de 13 milhões de pessoas analfabetas. É lamentável o nosso país chegar a esse nível. Agora, professor Paulo, o que fazer para mudar essa situação tão vexatória? É preciso, primeiramente, um investimento do setor público em educação. É preciso mudar a cultura do nosso país. É preciso fazer com que as pessoas elas queiram investir mais em formação pessoal do que, por exemplo, estar interessado em comprar o último celular que foi lançado. Outra coisa, Fernando Sérgio, o Brasil precisa de um aumento de 30% do número de professores de ciência e de matemática para poder aliviar as pressões sobre essa situação atual que está sobrecarregando e carece de grande treinamento.
O Brasil, infelizmente, sofre com a falta de professores porque a carreira não é valorizada, não é atraente. Os governos precisam investir muito nos professores, dar treinamento adequado para os professores e falta também muito atrativo para as aulas. Então isso aí acaba acarretando uma má qualidade no ensino público brasileiro. E é uma falta de percepção também de uma grande parte dos políticos que estão aí em posição de mando, que poderiam mudar essa história e que não percebem isso, né, professor, que essa necessidade absoluta, né, porque se quer fazer do Brasil um país que seja mais justo para com a sua população, evidentemente tem que dar condições para que a educação evolua, não? Sim, esse é um problema que não será resolvido de forma alguma se não houver um engajamento dos governantes que decidam realmente mudar isso. E aí inclui todo mundo, o Poder Executivo e principalmente o Poder Legislativo, que está ali para poder fiscalizar o Poder Executivo e fazer leis que venham melhorar o ensino público. O governo precisa investir pesado, principalmente na educação básica, na educação fundamental ali, principalmente, porque senão o país vai sempre ficar patinando. E um povo sem educação é um povo que não tem discernimento. Se não tem discernimento, ele não consegue escolher o seu futuro. Se não consegue escolher o seu futuro, jamais ele vai conseguir colocar pessoas corretas para governá-los. E aí vai virar sempre um círculo vicioso. É verdade. Professor Paulo, quero agradecer a sua participação. Quer deixar algum site para contato? Sim, tem lá o meu blog do pauloteixeira.com.br, tem também minha fanpage que é facebook.com/Paulo Teixeira Rio e o meu Twitter, Paulo Teixeira RJ, e também o meu e-mail, pauloteixeira.rj@gmail.com. Qualquer um desses meus contatos aí, os ouvintes poderão obter alguma informação e entrar em contato comigo para maiores esclarecimentos. Perfeito. Muito obrigado por sua participação hoje, professor Paulo. Um abraço. Eu que agradeço, Fernando Sérgio.